neste momento, Pai, eu te peço, Senhor, a todos que vão ouvir esta palavra, porque a tua palavra, Senhor, sempre é nova. Ó, Senhor, te pedimos, Senhor, que seja aberto o entendimento de todos que irão ouvir e que possa ser, Deus, ao ouvir esta palavra, ser tocado pelo teu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus que nós te pedimos. Acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural. Fornalha ardente para 3 jovens hebreus, aumentaram 7 vezes o nível da temperatura. O rei quis dar para eles morte com grande tortura. Foram lançados dentro da fornalha quente, enquanto aquele rei malvado observou. Horas depois aconteceu algo tão lindo dentro daquela fornalha que o reinado se abalou. O serviço caminhando entre eles, fazendo a temperatura ficar dentro do normal. Então Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos porque Deus fez algo sobrenatural. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural. Paulo e Silas na prisão cantavam hinos ao Senhor. Quando o louvor chegou nos céus, Jesus do trono levantou. Mais ou menos meia-noite, algo lindo aconteceu. A prisão não resistiu à glória e o poder de Deus. De repente veio um grande terremoto, abriu aquela prisão de sua morte. O carcereiro ficou tão desesperado que puxou a sua espada para causar a sua morte. Foi aí que Paulo disse para ele: todos nós aqui estamos, não te faças nenhum mal. Aquele carcereiro só foi salvo porque Deus fez na cadeia algo sobrenatural. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai acontecer algo sobrenatural aqui. Vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus agindo, fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural.
Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu sou o pastor Misael Heleno e nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, usando esse canal aqui no YouTube e também no Facebook para glorificar e exaltar o nome do Senhor e para que o nome do Senhor seja exaltado e também as pessoas que estão em suas casas possam ouvir a palavra de Deus, possam ter a oportunidade de conhecer esse Cristo Salvador, esse Cristo poderoso. E você pode colaborar conosco, fazendo com que esse canal chegue a outros e a outras pessoas. Você pode olhar agora se a sua inscrição está ativa. Não estando ativa, ative a sua inscrição e acione o sininho. Deus te abençoe, já te agradeço aí. Faça aí um comentário, diga o que você achou do canal, diga alguma coisa, o que você tem feito na obra de Deus, passe para nós também as suas experiências. Então vamos à palavra do pastor Gilson Oliveira. Igreja amada, paz do Senhor. Que bom estar na presença do Senhor. Eu quero nesta noite compartilhar com a igreja um trecho da palavra cujo conteúdo, cuja essência é a que mais incomoda o inferno. Quando Paulo escreveu à igreja na cidade de Corinto, ele estava transferindo através de uma carta uma verdade que marca a história do homem na superfície deste planeta, sobre o olhar de Deus e sobre o cuidado do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é a única que é suficiente em si mesma. A palavra de Deus, ela sempre foi e sempre será infalível. Quando ela é dita, ela já traz na sua expressão a certeza de que o que ela disse será cumprido. A palavra que Paulo faz referência nesse texto, ele chama de palavra da cruz. Naturalmente, ela não deixa de ser a palavra de Deus, porque quem estava na cruz era o Filho de Deus. Porque o que subiu à cruz e dela desceu por mão de homens e levado foi ao sepulcro, ele foi retirado do túmulo pelo seu próprio poder, porque ele não precisava de interveniência de ninguém para sair do sepulcro. Eu darei a minha vida e a tomarei. E ele a tomou. A palavra se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra da cruz é Jesus, é o Verbo, é a essência da divindade humanizada, sem perder as características de homem. Ele era Deus, mas sem perder a essência da divindade, ele se fez homem. E chega agora o nosso amado Paulo e diz que esta palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas ele faz uma ressalva: para nós que somos salvos, é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura, é incompreensível para nós especialmente aceitar isto que Paulo transmitiu ou transferiu para nós, mas é verdadeiro. Estando na cidade de Atenas, o mundo daquela época tinha 3 importantes capitais. Uma capital política, de onde emanava o poder, que era Roma. Uma capital espiritual, que os judeus preservavam com toda intensidade, aonde estava o templo do Deus único e verdadeiro, Jerusalém. E uma capital cultural, Atenas. Roma apropriou muito da sabedoria dos gregos.
E Paulo estava lá. E a palavra diz, 17 de Atos dos Apóstolos, traz para nós essa realidade. A partir do verso de número 16, a palavra diz que o apóstolo estava incomodado. Estava aguardando alguns acontecimentos, algumas pessoas. E o espírito de Paulo, ele se incomodou tremendamente. Ele se revoltou. Uma outra versão diz, ele se comoveu com a idolatria dos atenienses. Por essa razão ele foi para a sinagoga. E lá na sinagoga, estando presente não apenas os judeus, mas também gregos, por extensão gentios, mas que eram pessoas que eram movidas por um amor tão especial, que iam para a sinagoga para aprender alguma coisa, mas também indo para a praça, onde estava o povo. E o ateniense, ele era ávido por um bom orador. E Paulo passou uma temporada, eles achavam estranha aquela pregação de Paulo. Mas era tanta gente para ouvir Paulo, que eles levaram para um local muito amplo. Ali está posto no texto, o Areópago. E eles queriam saber que doutrina, que mensagem, que palavra era aquela que Paulo estava ensinando, porque eles não conheciam. E Atenas era uma cidade muito visitada por viajantes de todas as partes que iam ali em busca das coisas que se falavam entre os atenienses. E Paulo falou, e falou com muita propriedade, mas houve uma tremenda confusão entre os religiosos e entre os ilustres filósofos. Eles, de certa forma, discordaram daquilo que estava sendo pregado e começaram a questionar, e Paulo os achou muito supersticiosos. O texto diz isso com toda clareza. E Paulo disse, no meio de vocês eu tenho encontrado de tudo, até um altar dedicado a um Deus desconhecido. É desse Deus desconhecido que eu estou pregando para vocês, que eu estou anunciando. Deus que fez os céus, Deus que fez a terra, Deus que fez tudo aquilo que a gente procura encontrar. O que é que esse homem está trazendo para nós? Que palavra é essa? Isso para nós é loucura. E assim parecia mesmo, loucura, porque eles estavam perecendo, porque eles estavam na condição que Paulo anunciou à igreja de Corinto. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas diz também que para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aleluia. O profeta Isaías transmitiu uma palavra da boca do próprio Deus. Está escrito no seu livro do profeta Isaías, no capítulo 29 e no versículo 14. Ele traduz uma mensagem dizendo Isaías que essa palavra não era dele, Isaías, mas era uma palavra que veio da parte do Senhor. De modo que ele começou dizendo assim: o Senhor disse, eu estou vendo que esse povo se aproxima de mim com sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens. E aí, irmão, vem a mensagem poderosa de Isaías, falando a respeito daquele que seria levantado lá na cruz. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio desse povo, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá. E pereceu. O homem, por mais elevada que seja o seu conhecimento, por maior que seja a sua sabedoria, ele não consegue entender a mensagem da cruz. Em 1 Coríntios 1:21, Paulo repete o mesmo sentimento que foi transferido pelo profeta Isaías. Diz textualmente: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Todas as oportunidades para o homem conhecer a Deus e aproximar-se de Deus pelo entendimento foi concedida, porque Deus, segundo o escritor aos Hebreus,
ele se revelou de todas as formas possíveis para o seu povo e para a humanidade como um todo, mas Deus também anunciou, apresentou a si próprio através dos livros que foram escritos sem uma palavra pelos céus, que todos os homens contemplam, pela beleza da terra que era cantada há pouco, no cântico levado por essa congregação, pela voz do seu Espírito que vai ao íntimo do coração do homem, e muitas vezes ele se sente emocionado, mas não convertido a Deus, e a sentença que vem é: já que pela sabedoria o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, diz uma versão, pela loucura da pregação. E é essa a essência da mensagem, da palavra que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde estão os inquiridores? E aí ele não deixa margem para ninguém ficar de fora. Cita os judeus, cita os gregos, por extensão, os filhos de Abraão e os gentios. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, fizeram questão de ficar registrado nos seus evangelhos os judeus sempre se dirigindo a Jesus Cristo e pedindo um sinal. Como eles gostavam de pedir sinal? Sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, todos estavam querendo ver um sinal. Às vezes Jesus negava abruptamente. Vocês estão pedindo um sinal? Não vou dar outro sinal. O sinal que eu tenho para vocês é o sinal do profeta Jonas. Já está. Vocês não precisam de outro sinal. Muitas vezes chegavam e pediam para ele curar a enfermidade para ver um sinal. Ele curava, não para apresentar um sinal, mas porque ele é um Deus de amor e de misericórdia. Curava e ali estavam os sinais. Gregos não estavam interessados em sinal. Gregos procuravam sabedoria. Mas Paulo agiu da mesma forma que o seu mestre Jesus agiu. Nós não estamos aqui para fazer sinais, nós não estamos aqui para fazer maravilhas, apesar de que ele fazia em nome do Senhor. Nós estamos aqui para pregar a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus para os judeus e sabedoria de Deus para os gregos. Quando ele diz: aleluia, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, ele continua dizendo: mas para os que foram chamados, independente de ser judeu ou de ser grego, ele é poder e sabedoria. Poder para mudar as coisas, e sabedoria para nos fazer contemplar a esse Deus tão extraordinário. O escândalo da cruz incomoda o inferno, incomoda os homens até hoje, porque a cruz realmente foi um escândalo. É interessante notar que no início do cristianismo, o símbolo que identificava os cristãos não era a cruz. Não era a cruz. Quando se movia perseguições e eles se viam precisando de se comunicar, se identificar, se apresentar uns aos outros como cristão, eles não desenhavam uma cruz, eles desenhavam um peixe. Esse era o símbolo do cristão primitivo. E desenhavam peixe com fundamento em coisas muito elementares. O acrônimo de uma frase que estava gravada na alma de cada um deles: Jesus Christus, Theos, Iucos Soter, Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Quando eles pegavam as primeiras letras dessa frase em grego, formava a sua identidade, o peixe. E assim eles se comunicavam, a marca do cristão. Na realidade,
Com o passar dos anos, a figura do peixe foi sendo associada ao cristianismo, até que, pelo 4º século da era cristã, mudou-se esse sinal para a cruz. Mas escute, a cruz nem foi inventada por Cristo e nem foi criada para Cristo. A cruz tinha uma tradição muito mais antiga. A cruz que Paulo prega, a cruz que muitos utilizam como um símbolo e como um adereço, ela foi utilizada muito antes de Jesus nascer, muito antes mesmo. E muitos criminosos tiveram morte vergonhosa na cruz. E muitos pecadores se fizeram malditos na cruz. Paulo falou a respeito disso, Gálatas 3:13. Ele faz a menção a esse fato herdado do judaísmo, trazendo para nós a essência dessa pregação que abala o inferno, que incomoda o inferno e que resgata o homem pecador. Porque Jesus subiu lá, fez-se maldito, vergonha, vitupério. Mas Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. A cruz não foi feita para ele, mas ele usou a cruz. Supostamente, esse ato de pregar alguém em um madeiro vem de uma época muito mais antiga. Vem de um cidadão chamado Nimrod, neto de um homem chamado Cão, ou Cã, para os que não gostaram do nome Cão. O rei que construiu a Torre de Babel, ele tinha um filho chamado Tamuz. Essa criança, ainda bebê, era tomado nos braços por sua mãe, que era uma sacerdotisa, e ele já era adorado como Deus. E a partir daí começa a história do sacrifício em madeiro, porque era a cruz de Tamuz, que na realidade era uma espécie de um T, como foi utilizado durante muito tempo e em muitas partes. O T de Tamuz foi que deu origem à cruz que nós conhecemos hoje. Ela não foi criada por Cristo e nem para Cristo. Ela foi criada para homens pecadores que quiseram assumir o lugar de Deus. Mas Jesus subiu no seu lugar e no meu lugar, e ali morreu por nós. Mas ao fazer isso, ele nos resgatou da maldição da cruz. Aleluia! E nós somos libertos por isso hoje. A lei mosaica tratava da cruz, sim. Deuteronômio 21, 22 e 23, os versículos. Diz textualmente: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, o pendurareis no madeiro. Mas não ficava só aí. Dizia: o seu cadáver não deve permanecer no madeiro. Ele deverá ser enterrado, para que não venha contaminar a terra que Deus nos deu como herança. Irmãos, era uma coisa tão grave, era uma coisa tão séria. A morte em madeiro, a morte em uma cruz, que ele não podia permanecer lá, como fizeram em Roma, quando crucificaram muitos cristãos. A palavra da cruz é maldição. A palavra da cruz é vergonha. A palavra da cruz é desonra. Mas a cruz veio se tornar o símbolo do cristianismo. Graças a um homem, e todos conhecem muito bem essa história. Ele se chamava Constantino. E ele estava numa situação difícil, numa guerra terrível. O Império Romano estava ameaçando ruir. E ele foi enfrentar em uma guerra um adversário poderoso chamado Maxêncio. E ele estava lá nas proximidades de uma ponte, a ponte de Mílvia, ano 300 da era cristã. E naquela sua aflição, ele tentou ouvir Deus, sendo ele o homem que era. Porque a palavra da cruz, tanto é para o grego, para o judeu, para o ímpio,
e para o santo, para o puro e para o impuro, para o pobre miserável, para o imperador. E conta a história e traz para nós que de repente Constantino viu uma cruz luminosa lá por cima de um monte. Mas ele não viu apenas isto. Diz a história que ele ouviu nessa cruz uma mensagem escrita. E essa mensagem falava de esperança. Essa mensagem falava de salvação. In hoc signos vices. Por este sinal, por este signo, vencerás. E o sinal era uma cruz. E aquele homem, segundo a história, ao converter-se a Cristo, entregando ele a sua própria vida e entregando todo o seu exército, aquele sinal que ele havia visto, o sinal de redenção, por este sinal você vencerá, Constantino. Por esse sinal, Constantino, seus exércitos serão vencedores. Por esse sinal, Roma continuará sendo o império que é. Por este sinal vencerás. Ele adotou esse sinal. E a primeira providência prática que ele tomou, ele sustou aquela perseguição tremenda contra os cristãos, a sentença de morte, e a partir dali o cristianismo desenvolveu-se em todo o Império Romano e no mundo. Por este sinal vencerás. Ele viu, adotou a cruz, e a partir dali a cruz passou a ser símbolo do cristianismo. Jesus foi levantado no madeiro, lá em Jerusalém, fora dos muros da cidade. Lá no alto não estava escrito, por este sinal vencerás. Estava escrito apenas, I-N-R-I. Jesus Nazarenos Rec Iordium. Estava lá a mensagem, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas no símbolo daquele ato sacrificial está a nossa vitória. Vencemos pela cruz da vergonha. Vencemos pela maldição da cruz que ele tomou sobre os seus ombros. Vencemos porque cremos na mensagem da cruz. Se Constantino venceu porque creu no símbolo que viu e na mensagem que viu escrita, a humanidade tem como elemento de salvação exclusivamente a mensagem da cruz, a palavra da cruz. Glórias a Deus. A grande questão que passa na minha mente, e creio que na de muitos dos que fazem a igreja nos dias presentes, é: a cruz ainda é escândalo na sociedade? Porventura a cruz, ela hoje não está presente na grande maioria dos templos religiosos, das capelas? Porventura a cruz não está presente na arte dos cristãos? Porventura a cruz não está presente na música dos cristãos? Porventura a cruz não está presente no símbolo desta igreja? Porventura a cruz não anda pendurada no pescoço de muita gente? A cruz, de fato, hoje não tem mais a marca da vergonha, a marca da maldição, a marca da dor, a marca do sofrimento. A cruz tornou-se, permitam-me dizer, vulgar. A cruz foi vulgarizada como símbolo de salvação, de redenção, de recuperação. A cruz deixou de ter importância para nós. Mas escutem, o inferno continua tremendo diante da cruz de Cristo. O inferno continua sendo abalado pelo poder, pela autoridade, pela unção que vem da cruz de Cristo. O inferno não consegue vencer a mensagem da cruz. Aleluia. O inferno está condenado por aquele que é a palavra da cruz. Mas pastor, por que então a cruz tem sido rejeitada por muitos? E a vulgarização é uma forma de rejeição implícita. Sabe, amados, é porque a mensagem da cruz, ela traduz para nós uma série de sentimentos que são verdadeiros. A última parte de Tiago 4:6, no capítulo 4, no versículo 6, no finalzinho desse versículo,
ele mostra para nós uma verdade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se submeter à mensagem da cruz é um ato de humildade. A grande maioria dos homens, especialmente na época presente, eles são dotados de uma soberba tão extraordinária que eles não admitem a quebra da sua altivez. A cruz representa a quebra da altivez do homem. Nimrod construiu, levantou uma grande torre. Vamos levantar aqui, vamos levantar. Vai tão alto que vai chegar lá em cima onde Deus está. A altivez do homem, a soberba do homem, a prepotência do homem. A mensagem da cruz diz isto: Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. Para encontrar a verdadeira redenção, tem que ter humildade para reconhecer que sem Cristo nós nada podemos fazer. O mesmo Paulo, em Gálatas 2:16, traz uma outra verdade para nós. Aí Paulo diz: o homem não é justificado por obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Cristo Jesus morreu para que fôssemos justificados pela fé nele, e não por obras, nem mesmo as obras da lei. E observe, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir, e ele cumpriu. Mas a salvação da humanidade passa obrigatoriamente pela fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isso é um dom de Deus. Foi Deus que deu Jesus Cristo. A mensagem da cruz, a mensagem da vergonha, a mensagem do escândalo, continua sendo para nós como um sino badalando, nos advertindo que a altivez não nos leva à salvação, que a prepotência não nos leva à salvação, que os nossos atos meritórios não nos levam à salvação. Mas a cruz incomoda também por uma razão muito simples. E Paulo, mais uma vez, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele transfere para nós essa verdade que a cruz está dizendo para nós todos os dias. Todos pecaram, estão destituídos, carecem, precisam urgentemente da graça de Deus. A cruz é símbolo de que o pecador foi julgado como um criminoso, porque transgrediu a mais bela e sublime de todas as leis, rejeitou a oferta de Deus, é pecador e carece da glória de Deus. A cruz está dizendo para nós isso, é símbolo de pecado, símbolo de vergonha, símbolo que está dizendo para você e para mim, todos são pecadores e precisam da graça de Deus. Finalizo chamando a atenção para um fato que Lucas registrou também nos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4. Em 4 dos Atos dos Apóstolos, versículo 12, ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa, podemos ser salvos, só em Jesus Cristo. Aleluia. É por isso, amados, que essa mensagem é uma mensagem escandalosa, porque ela fala de vergonha, ela fala de tristeza, ela fala de dor, ela fala de uma sentença caída sobre a humanidade como um todo. E o homem altivo não tem como pagar o preço do pecado, só o homem humilde. Mas o homem, por mais meritória que sejam suas obras, não consegue vencer isto só pelos méritos de Jesus, não por nossos próprios méritos. Sem a cruz de Cristo, nós podemos ser chamados de qualquer coisa, menos de cristãos verdadeiros. Que o Espírito do Senhor possa nos conscientizar de que esta mensagem não é mensagem para a morte de ninguém, ela é mensagem para a vida e vida abundante.
avante, lutemos com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa Assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu ideal, levando a palavra da vida a povos, nações sem igual. Os campos estão brancos pra ceifa, na seara é pra se trabalhar. E no grande dia os plenos irão pra sempre com Cristo reinar. E no grande dia os plenos irão pra sempre com Cristo reinar. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia